Pessoal, tudo bem? Bom, aqui a gente está diante de uma questão muito atual, né? Aborda aí um problema do coronavírus e traz uma comparação aqui entre as máscaras caseiras e as máscaras aí industriais, para ser mais exato, a N95, bem conhecida. Bom, é um problema que exige bastante da gente, é um problema robusto e está muito baseado aqui também na análise do gráfico. Então vamos aí. No início da pandemia da Covid-19, houve escassez de máscaras de proteção. Muitas pessoas passaram a fabricar suas próprias máscaras com tecidos comuns. Seriam essas máscaras caseiras tão eficientes quanto as máscaras recomendadas, a N95? Um estudo avaliou a eficiência de alguns tecidos na filtração de partículas que vão de 10 nanômetros, né, corresponde aqui a 10 elevado a menos 9, até 10 micrômetros, que é 10 elevado a menos 6. Então, tamanhos aí muito reduzidos, tá? Faixa de tamanho importante para a transmissão de vírus baseados em aerosóis, que compreendem a faixa do novo coronavírus. Então, o estudo foi feito dentro de um intervalo, né, de tamanhos que inclui aqui a faixa que está em que o coronavírus também se enquadra, ou seja, o tamanho do coronavírus está dentro desse intervalo em que o estudo foi feito aqui, tá ok? Bom, então o que diz? Algumas informações obtidas pelos pesquisadores encontram-se nos gráficos a seguir. Ele apresenta para a gente aqui dois gráficos. O gráfico, né, o primeiro gráfico apresenta aqui a eficiência de filtração, então a eficiência aqui de, né, provavelmente uma escala em porcentagem, a partir do tamanho, esse tamanho está em nanômetros. E ele mostra para a gente, né, a escala da N95, que é esse quadradinho, da máscara de algodão, que seria essa bolinha, e da seda, tá? E da seda. Bom, o segundo gráfico, ele traz para a gente as mesmas informações, a eficiência e o tamanho das partículas, mesmo gráfico, só que agora com uma camada dupla de tecido, ou seja, são as máscaras com uma dupla camada em comparação com a máscara N95. Bom, e o resultado foi expresso aqui no gráfico. Essa representação aqui, né, a bolinha aberta, representa a máscara N95, a estrelinha algodão e flanela, ou seja, uma combinação de dois tecidos diferentes, seria esse resultado aqui, que aliás muito bom, né, satisfatório. E aqui a gente tem a máscara feita com seda e seda, ou seja, um mesmo tecido, tá? O mesmo material. Bom, a eficiência dela a gente acompanha aqui por esse histórico aqui, por essa curva, tá ok? Bom, o que o examinador quer da gente? Com base nessas informações, é correto afirmar que a eficiência na filtração de uma máscara caseira Então, nós temos que ficar atentos aqui, ó, em relação à eficiência das máscaras caseiras, que foram apresentadas aqui, né? Essa eficiência foi apresentada aqui nos dois gráficos. Então, vamos lá. Diz assim o item a maior parte das partículas abaixo de 300 nanômetros quando uma única camada de qualquer tecido é usada. Então, vamos voltar aqui. Ó. Com base nessas informações, é correto afirmar que a eficiência na filtração de uma máscara caseira é sempre maior para partículas abaixo de 300 nanômetros quando uma única camada de qualquer tecido é utilizada. Bom, a eficiência é maior quando ela usa uma única camada, abaixo de 300. Bom, 300 estaria mais ou menos aqui, né? E aí a gente está olhando, de fato, o gráfico em que a máscara caseira tem apenas uma camada. Ele está dizendo que é maior, ou seja, abaixo dessa linha aqui, mais ou menos nos 300 nanômetros. Então, daqui para trás, ele está dizendo que a eficiência da máscara é maior. A gente já percebe aqui, não, que a seda, por exemplo, ó, tem uma eficiência muito reduzida em relação à N95, tá? A máscara de algodão até acompanha um pouco a tendência, mas a seda não. Então, o item A está incorreto por afirmar que essa eficiência é maior para partículas abaixo de 300 nanômetros quando uma única camada de qualquer tecido é usada.
Então, o item realmente não condiz com o que o gráfico apresenta. O item B, menor para as partículas abaixo de 300 nanômetros, quando uma única camada de qualquer tecido é utilizada. Bom, menor, a eficiência é menor quando a gente está nessa faixa de 300 nanômetros para baixo, quando uma única camada de qualquer tecido é usada. Então, será que é sempre menor? Vamos voltar aqui novamente ao gráfico de uma camada. Bom, o que a gente percebe? De fato, a seda é sempre menor, mas se a gente observar aqui a máscara de algodão, mesmo sendo formada por uma única camada, ele falou em qualquer tecido, então a gente está analisando algodão e seda, tá? Então, repara que aqui existe uma região que elas se igualam, né? Aqui também parte de um mesmo ponto. Então, a máscara de algodão, em determinados momentos, aqui ela tem uma eficiência igual. Então, a gente não pode afirmar que a eficiência da máscara caseira é sempre menor, né? É menor para partículas abaixo de 300, quando uma única camada de qualquer tecido é usada. A gente encontrou um ponto aqui em que essa eficiência entre as máscaras se igualou. No caso, esse ponto aqui, a máscara de algodão e a N95, a eficiência se igualaram. As eficiências se igualaram aqui nesse ponto, então a gente não pode dizer que é sempre menor, né? Como afirmou o item. Bom, a C diz o seguinte: essa eficiência é maior, ou seja, as máscaras, né, caseiras têm uma eficiência maior, voltando aqui, maior do que a N95 para a faixa do novo coronavírus, desde que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Bom, o que está dizendo aqui que a eficiência da máscara caseira é maior do que a N95 dentro da faixa do coronavírus, desde que a gente utilize uma dupla camada de diferentes tecidos. Bom, então vamos lá. Diferentes tecidos, dupla camada, o gráfico é esse aqui de baixo, tá? Dupla camada. Diferentes tecidos, a gente tem algodão e seda, então a gente tem que analisar exatamente a curva aqui da máscara formada, fabricada aí com a combinação de diferentes tecidos, no caso o algodão e seda, ou o algodão e a flanela, perdão. Seda e seda é um único tecido, então vamos ver o que está acontecendo. A faixa do coronavírus, que o problema falou, vai de 20 a 250 nanômetros, então de 20, vamos imaginar que seja mais ou menos nesse ponto, até aqui 250. Então, se a gente começar a analisar, né, essa faixa aqui do coronavírus, o que a gente percebe? Que a máscara caseira fabricada com algodão e flanela, ou seja, com tecidos diferentes, realmente apresenta um desempenho superior à máscara N95, tá? Apresenta um rendimento superior, que é justamente essa curva desse ponto até esse ponto aqui que a gente mais ou menos determinou. Então, o item C é o gabarito da questão, porque realmente o gráfico diz isso. A eficiência da máscara caseira é maior que a N95 para a faixa do novo coronavírus, e a gente demarcou aquela faixa, desde que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Então, questão aí da Unicamp, bem recente, muito interessante, e exigiu bastante, porque não é apenas a questão, né, de compreender a filtragem ali das máscaras, mas também fazer a análise aí dos gráficos. A letra D diz o seguinte: menor que a N95 para a faixa do novo coronavírus, mesmo que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Então, não é bem isso, não é menor, a gente acabou de dizer que é maior. Portanto, resposta correta, letra C. Questão aí bem interessante, tá, envolvendo esse processo de separação, de filtragem, né, desses vírus aí, do vírus do coronavírus.